Boa tarde, pessoal. E hoje nós vamos falar como que acontece o funcionamento de uma ETA e de uma ET. E também vamos falar a diferença tanto da ETA quanto da ET. A ETA é uma abreviatura de estação de tratamento de água, né? O que acontece em uma estação de tratamento de água? O objetivo é limpar a água que vem de um manancial, que pode ser um rio, pode ser um lençol freático, pode ser um lago, pode ser um córrego, ou seja, o sistema hídrico que abastece uma cidade. Geralmente são os rios aqui no Brasil. Só que muitas vezes a água desses rios não é uma água limpa, não é uma água de boa qualidade. Então, há necessidade de realizar um tratamento na ETA para tornar essa água potável. O tamanho de uma ETA pode variar de acordo com o tamanho da cidade, tá? Geralmente, o número de tanques, a capacidade desses tanques mudam de acordo com o número de habitantes. Em linhas gerais, o que acontece inicialmente em uma ETA é que essa água presente no rio, ou seja, no manancial, ela tem que ser drenada, ela tem que chegar até a estação de tratamento de água. Então, essa água ela é bombeada, ela é retirada desse manancial e chega no primeiro tanque. Geralmente, esse primeiro tanque ele contém uma grade. Essa grade é para separar o material sólido, tá? Pode ser matéria orgânica ou pode ser lixo, pode ser galho de árvore, pode ser garrafa PET, latinhas de alumínio, lixo de uma forma geral. Animais mortos, né? Então, existe uma grade que vai separar esse material sólido. Geralmente, o primeiro tanque serão adicionadas algumas substâncias químicas e cada substância vai ter uma função específica no tratamento dessa água. O sulfato de alumínio é uma substância que vai permitir que aconteça um processo chamado de floculação. Essa substância ela é adicionada na água presente aí num dos primeiros tanques na ETA e ela vai fazer com que a sujeira fique unida, fique agarradinha, né? Então é como se a sujeira desse às mãos. Então quando essa sujeira vai se unindo, vai se aderindo umas às outras, aumenta a sua densidade. Então essa sujeira mais densa, ela tende a agarrar, ela tende a ficar aderida nas paredes do tanque, pode ser nas laterais ou no fundo do tanque. E aí o restante, né, dessa água acaba se tornando uma água mais limpa, porque a sujeira, ela decantou. Então tem também na ETA um tanque que recebe o nome de decantação, tá? Então a gente pode ter o primeiro tanque da floculação, aonde vai ficar essa sujeira formando flocos devido à adição do sulfato de alumínio e posteriormente pode ter um tanque chamado de decantação. A decantação, gente, nada mais é do que a separação de alguns componentes presentes na água. Então, quando você está na sua casa e faz um suco, por exemplo, aí você coloca, né, o suco e coloca o açúcar. Aí vamos imaginar que você colocou um excesso de açúcar no seu suco. Então, esse açúcar tende a acumular no fundo do copo. Então, nós falamos que decantou por causa da sua densidade ser maior que a densidade da água. Então, isso é um exemplo de decantação. Lá no dos primeiros tanques que nós falamos anteriormente, além do sulfato de alumínio, que é uma substância química que vai promover a floculação, pode ser adicionado também a cal. O que a cal vai fazer? A cal vai promover, gente, a melhora do gosto da água, da diminuição da acidez da água, tornando essa água mais palatável, uma água mais fácil de ser ingerida, porque muitas vezes a água dos rios tem uma acidez maior do que o habitual. Além da adição, então, do sulfato de alumínio, da cal, pode ser adicionado em um dos primeiros tanques na ETA, o cloro. Qual é o objetivo do cloro em uma estação de tratamento, tá? Asepsia, higienização, morte de micro-organismos. O cloro ele pode ser usado também na nossa casa, para higienização da nossa casa, dos banheiros, nos clubes, das piscinas. Então, o cloro ele tende a matar, né, uma carga microbiana maior. Então, eu já falei aqui 3 substâncias químicas que são adicionadas em uma ETA. Então, nós falamos do tanque da floculação, do tanque da decantação e agora, na maioria das ETAs, tem um tanque chamado de filtração, que nada mais é que um processo, né, onde a sujeira sólida, que ainda está presente nessa água, ela tende a ficar agarrada, né, nesse tanque, porque no tanque da filtração são colocadas camadas de areia, cascalho, carvão, sobrepostas umas às outras. Então, quando a água passa por essas camadas, a sujeira sólida tem que ficar aderida nesses materiais. Esse tanque da filtração, ele é muito semelhante ao que acontece no solo, no subsolo, na formação e no acúmulo
de água que vem da chuva, lá nos lençóis freáticos. Então, a água do lençol freático geralmente é uma água limpa, caso tem algumas exceções, né? Por exemplo, lençol freático próximo de aterro sanitário, de lixões, né? Pode acontecer algum tipo de contaminação ou alguma lavoura que utiliza agrotóxico nas culturas aí. Mas, na maioria das vezes, a água do lençol freático é uma água limpa, de boa qualidade. Porque a água que vem da chuva, ela consegue intercalar essas camadas rochosas e a sujeira presente nessa água tem de ficar aderida a esses materiais. Então, lá na ETA, tem um processo semelhante ao que acontece na natureza, né? Que é a filtração. Beleza. A água passou então pelo tanque da filtração. Agora já está finalizando o processo de tratamento da água, já está chegando ao fim. Vai ser adicionada novamente, pode, né, ser adicionado novamente o cloro para matar os micro-organismos que ainda restam nessa água. Pode ser adicionado cal novamente para diminuir a acidez e também pode ser adicionado, na maioria das vezes é adicionado nesses últimos tanques, o flúor. O flúor, gente, é uma substância que vai contribuir, né, para o fortalecimento dos nossos dentes, para ajudar a combater as cáries dentárias. Mas lembrando que o flúor sozinho não faz milagre. Então, para combater e evitar as cáries dentárias, é necessário uma boa escovação. Depois que foram adicionadas essas substâncias aí, né, por último, a água, na maioria das vezes, já está potável, ou seja, ela já tem aí 3 características que pode ser consumida por nós. Então, é uma água sem gosto, sem cor e sem cheiro. Essas são as características da água potável. Saindo da ETA, essa água geralmente ela vai ser encaminhada para algumas caixas d'água, tanto na ETA quanto nas cidades. Aí vai depender do tamanho da cidade, né? Cidades maiores, essas caixas d'água são espalhadas pela cidade. Então, até o momento que essa água vai chegar na nossa casa, ela tem um longo caminho, um longo percurso pela frente. Por isso que quando essa água chega até a nossa casa, é necessário fazer o tratamento domiciliar dessa água. O que é isso? Utilizar um sistema de filtração, que pode ser o que você tem acesso na sua casa. Independente do filtro que tenha na sua casa, ele vai fazer a função dele. Porque nesse meio do caminho aí, da ETA até a nossa casa, essa água passou por vários canos, caixas d'água, torneiras, até chegar na nossa casa. Então, pode haver alguma substância, né, que fez parte dessa água aí, que na maioria das vezes vai deixar ela imprópria para o consumo. Lembrando, gente, que a filtração, ela não mata micro-organismos presentes nessa água. Ela vai retirar materiais sólidos que, porventura, né, se aderiram, né, aderiram a essa água no meio do caminho aí. Agora, nós sabemos que em muitos locais do país, né, e de outros continentes também, não é todo mundo que tem acesso a uma água potável, e infelizmente, né? Então, muitas pessoas que não têm acesso a uma água potável, elas utilizam de alguns recursos, né, para deixar essa água menos suja. Então, para matar micro-organismos, gente, a fervura, que nada mais é do que ferver a água na temperatura aí aproximadamente de 100 graus Celsius, vai matar os micro-organismos. Então, muitas pessoas que não têm acesso a um tratamento adequado de água, filtram a água antes de consumir. Além disso, algumas pessoas que retiram a água do rio para consumo humano, para higienização das suas casas, lavação de roupa, deixa essa água em alguns tonéis, em alguns recipientes, em descanso. Então, essa pessoa, né, ela está fazendo o processo na sua casa de decantação. Então, às vezes, essa água do rio é barrenta, é uma água suja. Então, quando você deixa essa água descansando em um recipiente, a sujeira presente nessa água tende a ir para o fundo. Então, nós falamos que a sujeira decantou. Aquela água que ficou na parte de cima é uma água mais clara, uma água mais limpa. Então, muitas pessoas utilizam esse processo da decantação para tornar a água aí mais limpa para consumo. Lembrando que para matar micro-organismos que podem estar presentes nessa água, o mais correto é ou a fervura, a partir de 100 graus Celsius, ou a adição de cloro para matar micro-organismos, ok? E a ET, gente, o que seria a ET? A ET é a estação de tratamento de esgoto. Infelizmente, a ET é algo não muito comum no nosso país, né? Então, são poucas as cidades brasileiras que têm a ET e a ETA associado, que o ideal seria os dois, né? Então, o esgoto, gente, que sai das nossas casas, que sai dos bueiros, que sai das indústrias, muitas vezes eles são lançados diretamente nos rios, né? Então não passa por um processo, né, para
amenizar, tirar essa sujeira, essas substâncias contaminantes, né? Então isso é muito ruim, porque esse esgoto muitas vezes ele é tóxico, ele é lançado no rio, pode ser lançado também nos mares. Então vai alterar cadeias alimentares ali presentes no rio, né? São substâncias tóxicas que são lançadas, né, nesses corpos aquáticos. E muitas pessoas utilizam a água do rio para consumo humano. Então, por isso que a necessidade da ETA é muito grande, porque a maior parte dos rios brasileiros recebe o esgoto de uma cidade inteira. Os caminhos que a água percorre em uma ET, em uma estação de tratamento de água, de esgoto, desculpe, não é muito diferente do que acontece numa ETA, tá? Mas a principal diferença é que na ET vai estar tratando uma água bem contaminada, muitas vezes poluída, com coliformes fecais, né? Então, a quantidade de substâncias químicas que são colocadas ali são substâncias mais fortes, com o objetivo mesmo de matar esses micro-organismos, né, presentes nesse esgoto. Em um dos tanques lá na ET, tem um sistema que parece um sistema de hélices, como se fossem grandes ventiladores. Por quê? Há micro-organismos, gente, que se alimentam da matéria orgânica presente no esgoto, como materiais mortos, fezes, matéria orgânica presente ali nesse tanque, né? Então, esses grandes ventiladores que são colocados ali, eles funcionam com o objetivo de colocar ar dentro daquele tanque. Então, as bactérias, um grupo de bactérias que se alimentam dessa matéria orgânica, vai começar a se reproduzir de forma acelerada. E o bom é que essas bactérias vão se alimentar dessa matéria orgânica, ou seja, vai se alimentar desse material residual que se encontra lá na ET. De uma certa forma, ela vai estar contribuindo para a limpeza desse esgoto, né? Então, há também a grade, que vai reter o lixo, os materiais mais volumosos, para impedir que esses materiais cheguem até a ET. Então, o tratamento é um tratamento semelhante. Depois que esse esgoto, gente, ele já foi tratado, já recebeu substâncias químicas para matar esses micro-organismos, né? Esse esgoto agora, né? Não vamos falar 100% limpo, mas com certeza mais de 90%, né, limpo, aí sim ele é despejado nos rios. Então, o impacto que vai ocasionar nos corpos aquáticos é um impacto bem menor do que quando esse esgoto ele é lançado diretamente, ok? Então, o ideal é que as cidades tivessem, né, os dois mecanismos, tanto a ETA quanto a ET, para assegurar, né, uma melhor qualidade de vida para a população. Espero que vocês tenham entendido agora a diferença de uma ETA e de uma ET. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.